Olá, bem-vindos à terceira parte do livro Lendário. Capítulo 14. Por um momento, o mundo inteiro de Tela parou de respirar. Todas as pessoas perto da pista de dança pararam de se mover. Os rostos arrebatados, congelados em estados exagerados de choque com a cena exibida por Tela e Jax. Pela eternidade de uma batida de coração, Tela só conseguiu ouvir o glitter tilintar suavemente enquanto ele continuava a cair no chão. O príncipe de copas, o arcano famoso por seus beijos fatais, que lhe assombrara tanto os sonhos quanto os pesadelos e a amaldiçoara a ter amores não correspondidos depois de sacar sua carta do baralho do destino que pertencera à sua mãe. Não era simplesmente um mito. Ele era real e estava bem diante de Tela. Sua pele pálida brilhava de uma maneira tão sobrenatural que, se o salão de baile inteiro não tivesse sido congelado, Tela imaginaria que todos perceberiam quem ele realmente era. O príncipe de copas não era inteiramente humano, não era nem mesmo humano. Era algo mágico, algo diferente, algo errado. Um arcano. E ela o beijou. Eu não esperava que você ficasse tão surpresa. A moeda que lhe enviei foi uma insinuação bem óbvia. Jax estendeu o braço e alisou cuidadosamente um dos cachos de Tela, com as mãos muito mais gentis do que tinham sido poucos momentos antes. Ela queria extravasar sua raiva, gritar, estapear aquela boca avermelhada, mas parecia que ele a havia colocado, juntamente com todo o salão de baile, sobre um efeito de um feitiço. — O que você fez com todo mundo? Arfou ela. — Fiz seus corações pararem de bater. É como pausar o tempo. Não vai durar muito tempo, ao contrário do que eu fiz com o seu. A mandíbula dele se agitou num espasmo conforme seu olhar viajou para mirar o peito de Tela. Ela respirou curtamente, porque aparentemente isso era tudo que podia fazer. Quando eles estavam dançando, seu coração batia forte, suas veias estavam quentes, seu sangue corria aceleradamente, mas agora ela sentiu o coração reprimido, batendo devagar demais, um eco débil do que devia ser. — Eu vou morrer? Ainda não. Os joelhos de Tela cederam. Jax reluziu com uma intensidade ainda maior. Isso vai ser tão divertido que é quase uma pena lhe dizer que ainda há uma maneira de se salvar. Como? Traga-me a segunda coisa que eu quero. E o que é? Tela conseguiu dizer. Os longos dedos de Jax terminaram de alisar os cabelos de Tela, e o seu olhar encontrou o dela mais uma vez. Ela dissera que os olhos dele eram prata azulados antes, mas agora brilhavam somente em prata, cintilando com um prazer cada vez maior à medida que o terror de Tela se multiplicava. Quero Lenda, o homem, não somente sua identidade. Quero que você vença o jogo e o entregue para mim. Antes que Tela pudesse reagir, o silêncio foi quebrado e o salão de baile se encheu novamente de sons. Ela jurava que nunca havia testemunhado tantos sussurros intencionalmente altos, encobertos por sorrisos artificiais, conforme os convidados do baile fingiam não estar escandalizados pelo espetáculo que Jax e Tela lhe proporcionaram, embora uma única pessoa não parecesse estar escondendo o que sentia. Dante. As entranhas, já bastante maltratadas de Tela, se retorceram ainda mais. Dante estava à sua frente, o cotovelo apoiado casualmente contra uma grossa barra de metal perto da porta da jaula. Mas a postura enrijecida do seu queixo, os movimentos disfarçados de seu olhar e o contorno desdenhoso dos seus lábios disseram a Tela que ele não estava nem um pouco calmo, parecia estar furioso. A reação dele não a devia ter irritado, e o beijo que ela dera não o devia ter enraivecido, já que Dante era parcialmente responsável por toda essa confusão. A menos que ele estivesse apenas fingindo, o que faria mais sentido, fingir que se importava com ela era provavelmente um dos papéis que ele havia recebido para interpretar no Caraval. O olhar de Jax seguiu de Tela e ficou mais aguçado. — Acho que ele ainda acredita que você lhe pertence. A pele pálida de Jax reluziu ainda mais quando ele coçou o queixo com o polegar, dando a impressão de que estava concebendo uma ideia verdadeiramente terrível. Nosso acordo não envolve aquele homem. Dante é um dos atores de Lenda, sibilou Tela. Ele está só interpretando um papel. Ele nem mesmo gosta de mim. Não é essa a impressão que tenho olhando daqui. Jax pressionou os lábios frios contra a testa de Tela, um arremedo de beijo, enquanto dizia: Não dou segundas chances, mas estou dando uma a você.
Não estava mentindo quando disse que queria que essa farsa fosse convincente. Se alguém descobrir que esse noivado é uma mentira, ou desvelar a verdade sobre mim ou sobre o nosso acordo, as consequências serão infelizes. Considere o seu amigo tatuado que está ali. Jax apontou os olhos para Dante outra vez. Você disse que ele é um dos atores de lenda, então não posso matá-lo essa semana. Mas se ele descobrir a verdade, eu poderia facilmente dar um fim na vida dele assim que o jogo terminasse. Não! Interveio Tela bem no momento em que Jax erguia a voz acima da dela para anunciar. Como parece que consegui roubar momentaneamente a atenção de todos os presentes, agora seria uma boa hora para compartilhar uma notícia excelente. Como se os convidados do baile fossem fantoches ou parte de uma dança orquestrada, cada uma das cabeças com cabelos bem arrumados estava virada em sua direção. Muitos de vocês sabem que a minha antiga noiva, Alessandra, faleceu no fim do ano passado. Sua morte foi uma grande perda para o Império, e achei que jamais conseguiria me recuperar. Mas, como podem ver, encontrei outra pessoa. Alguém que espero que todos vocês adorem tanto quanto eu. Apresento-lhes minha nova noiva, Donatella. O salão se encheu de aplausos e novas nuvens de pó de estrela conforme os atores suspensos no ar jogavam estrelas de papel cintilante nas pessoas que estavam no chão. Aos olhos de Tela, tudo aquilo se parecia com cinzas. Seu próprio sorriso nunca pareceu estar tão errado conforme ela forçava os lábios a se curvar para a multidão. Odeio você, sussurrou ela. Fui injusto? Murmurou Jax. Eu lhe dei o que você pediu. Agora quero aquilo que você me deve. Oh, olhem! Gritou alguém. As estrelas de papel! Elas são a primeira pista. O salão de baile irrompeu em um caos ainda maior. Algumas das estrelas que caíam eram pistas, mas parecia que outras estavam cheias de coisa nenhuma, exceto pela poeira estonteante que enchia a jaula com nuvens fantásticas e luminosas quando tocadas pelos convidados do baile. Os jogos do Caraval haviam realmente começado. Enquanto todos à sua volta tentavam alcançar as estrelas que caíam, Tela pensou em todas as vezes em que ela e Scarlett sonharam com o Caraval, com Lenda. Agora, Tela tinha de vencer o jogo ou jamais sonharia novamente, e ela duvidava que sua irmã também o faria. Tela prometera a Scarlett que tomaria cuidado, mas já havia fracassado com ela. O canto da boca venenosa de Jax se agitou subitamente. É melhor você pegar uma das pistas, meu amor. Não me chame de... Cuidado, querida. Rápido como uma cobra, ele pressionou 2 dedos firmes sobre os lábios machucados de Tela. Você não vai querer destruir a bela mentira que acabamos de criar. Agora, disse ele docemente, dê um beijo nos meus dedos para todos aqueles que ainda estão olhando. Em vez disso, Tela os mordeu. Tinha o gosto de geada e de desejos que se realizaram de um jeito errado. Ela esperava que ele recuasse, que seu rosto anguloso se enchesse de cor e que suas palavras ficassem feias e irritadas. Mas Jax simplesmente deixou os dedos frios na boca de Tela, pressionando-os contra os dentes e a língua. O estômago de Tela pareceu se encher de chumbo, enquanto algo puramente mau rebrilhou naqueles olhos insólitos. Vou deixar você sair impune por isso, mas esse será o meu último ato benevolente. Ele esfregou os dedos no lugar onde lhe mordera o lábio antes de removê-los de sua boca. Se não vencer o Caraval e não me trouxer Lenda antes do dia de Elantine, vai aprender o quanto os meus beijos são letais. Até aquela noite maldita, Tela sempre gostara de glitter. Quando era criança, frequentemente roubava pequenos frascos das lojas, imaginando que um deles contivesse o verdadeiro pó de estrelas, cheio de magia e capaz de realizar seus desejos ou de transformar terra em diamantes. Mas nenhum daqueles frascos havia sido encantado, e o pó do baile não era realmente de estrelas também, apenas vidro pulverizado. Quando os sinos dobraram para anunciar as 3 horas da manhã e ela entrou na carruagem aérea com Jax, as substâncias nem mesmo cintilavam. Estavam grudadas como uma parasita em seus braços e partes de seu vestido onde antes havia flores. Você devia ter me trazido o nome de Lenda. Jax não lhe dissera uma palavra desde que saíra do seu castelo miserável. Estava recostado no assento diante dela, novamente um nobre desleixado, desatando seu lenço cor de bronze como se houvessem recém terminado uma série de tarefas entediantes. Participar de um baile, dançar, amaldiçoar Tela com seus lábios mortíferos. Receio que você esteja com medo de mim agora.
disse ele com a voz arrastada. Você está confundindo medo com asco. Você é um monstro desprezível. Ela havia confiado nele. Você me enganou. Você iria preferir que eu fizesse com que o beijo a matasse imediatamente? Sim. A curvatura da boca de Jax apontou para baixo, embora nenhum traço de tristeza lhe tocasse os olhos. Provavelmente não era capaz disso, assim como se dizia que ele era incapaz de amar. Seu coração havia parado de bater havia muito tempo. Somente uma pessoa poderia fazê-lo bater novamente, seu verdadeiro amor. Falavam que seu beijo fora fatal a todas, exceto a ela, sua única fraqueza. Oh, como Tela desejava ser sua fraqueza! Ela adoraria destruí-lo. Tela frequentemente imaginava que sabia o que as pessoas pensavam quando a viam. Uma olhada em seus cachos loiros em tons de mel, em seu sorriso de menina e em seus vestidos bonitos, junto com o fato de que ela gostava de se divertir e as pessoas a subestimavam, pensando que era somente uma garota tola. Tela podia ser muitas coisas, mas estava longe de ser tola, inútil ou ser digna de quaisquer rótulos que as pessoas gostavam de afixar somente porque uma pessoa era jovem e do sexo feminino. Tela gostava de pensar que muito da sua força vinha daí. Ela era audaciosa, era corajosa, era inteligente e iria sair triunfante dessa situação, não importava o custo. Se você tivesse me trazido o nome de Lenda, tudo teria sido diferente, disse Jax. Se isso for verdade, por que você agora quer mais do que somente o nome dele? Por que me contentar com apenas um nome quando você pode vencer o jogo e me entregar Lenda? O tom de Jax era de desprezo, tão descuidado quanto sua postura ociosa, mas Tela acreditava que devia haver algum motivo muito maior para aquela exigência. Queria pressioná-lo a dizer mais, mas duvidava que ele lhe contaria exatamente o que queria com Lenda, e havia outras perguntas para as quais Tela precisava de respostas. Ela se reclinou em seu assento, imitando a pose cavalheiresca de Jax. Como vou saber que tudo isso é real? Como vou saber se você não é somente uma parte do jogo de Lenda? Você quer provas de que eu sou um arcano e que o meu beijo realmente vai matá-la? O humor iluminou os olhos de Jax. Parecia que ele era capaz de sentir emoções, afinal de contas, pois a ideia de demonstrar quão letal era parecia empolgá-lo um pouco demais. Prefiro passar sem isso, disse Tela. Ela não acreditava realmente que Jax fosse parte do jogo de Lenda. Seu beijo não era um daqueles pelo qual valia a pena morrer, embora, se Tela nunca houvesse realmente morrido, talvez sua opinião fosse outra. Beijos eram algo destinado a ser temporal, momentos breves, porém requintados de prazer. Mas Tela poderia ter beijado Jax pelo resto da eternidade. Não foi somente a maneira como os lábios do arcano se moveram sobre os seus. Foi o desejo que havia por trás deles, a lascívia, a maneira como Jax fizera Tela sentir que era a única pessoa na Terra pela qual ele passara a sua existência inteira procurando. Naquele momento, ela conseguiu esquecer que fora abandonada pela mãe e que sofrera tantas vezes nas mãos do pai, porque Jax a fizera sentir como se fosse se apegar a ela para sempre. Em seguida, Tela o viu brilhar, e foi aí que ela soube. Ainda não entendia como ninguém mais no baile pareceu perceber aquilo. Mesmo agora, um pouco do brilho parecia ter se apagado, mas Jax ainda parecia completamente inumano, perigosamente bonito, capaz de matar com apenas uma leve pressão dos lábios. Ainda era surreal acreditar que ele era um arcano. Quando ele voltara à Terra? E os outros arcanos? Haviam retornado também com ele? Essas questões tomavam conta dos pensamentos de Tela, mas não sabia por quantos minutos mais ele a suportaria, e ainda precisava de respostas para outras perguntas. Quero o nome verdadeiro da minha mãe, disse ela, e provas de que você sabe onde ela está, e de que irá trazê-la até mim, depois que isso estiver terminado. Somente assim vou acreditar que tudo isso é real. Jax torceu uma de suas abotoaduras em forma de lágrima, ou será que ela representaria uma gota de sangue? Creio que você saiba que isso tudo é real, mas vou atender ao seu desejo. A carruagem se inclinou para baixo quando Jax levou a mão ao bolso e sacou uma carta retangular. Mesmo sobre a luz fraca do interior da carruagem, a ilustração era inconfundível, um tom tão escuro de erva moura que era quase negra, com minúsculos detalhes dourados que brilhavam contra a luz e traços espiralados de um vermelho-violeta escuro em alto relevo que ainda faziam Tela pensar em flores úmidas e no sangue das bruxas e em magia.
Brotoejos se ergueram por sobre os braços de Tela. Era uma das cartas do baralho do destino de sua mãe. Tela vira outros baralhos no decorrer dos anos, mas todos eles eram inferiores se comparados às imagens brilhantes, quase mágicas do baralho que a sua mãe possuíra. Tela lutou contra o desejo de estender a mão para pegar a carta e saltar para fora da carruagem antes que ela pudesse prever outro futuro sombrio. Mas quando Jax virou a carta, ela não revelou um arcano. Ali estava uma imagem alarmantemente vívida da sua mãe, Paloma, com mechas escuras de cabelos cascateando por cima de ombros que pareciam estar mais magros do que Tela se lembrava. Paloma estava de pé, com as palmas expostas, como se estivesse prensada contra uma janela, quase como se estivesse presa dentro da própria carta. É aqui que a sua mãe está, e já faz 7 anos, disse Jax. Tela forçou-se a tirar os olhos da carta para verificar se o arcano estava brincando com ela, mas o cintilar bem-humorado que iluminava os olhos dele havia desaparecido. Seu rosto havia ficado tão frio quanto o sangue que agora congelava as entranhas de Tela. Não acredito em você, disse ela. Qual parte? Que essa é a sua mãe ou o fato dela estar presa dentro dessa carta? Jax colocou a carta sobre os punhos cerrados de Tela. Ela não formigava como o oráculo. Em vez disso, latejava dolorosamente devagar, como um coração agonizante que ainda batia. Tela sabia que ela estava morrendo porque o ritmo era tão lento quanto o do seu próprio coração. Não podia ser real. Não deveria ser real. Mas Tela percebeu que estava acreditando que era real, conforme a batida fraca do coração da carta continuava a pulsar contra o seu punho. Como isso é possível? É mais fácil do que você imagina, disse Jax, e posso lhe dizer por experiência própria que o processo é torturante. Uma nesga de luar adentrou a carruagem, iluminando o rosto de Jax. Sua expressão era impassível, mas por um momento ele pareceu estar tão pálido que Tela jurou ter visto o esqueleto que havia por debaixo da pele. Ela definitivamente estava errada ao pensar que ele era incapaz de sentir emoções. Talvez fosse incapaz de amar, e talvez seus outros sentimentos não fossem aqueles que um ser humano sentiria, mas o terror que acabara de pulsar dele era tão poderoso que ela conseguiu sentir. Você estava aprisionado dentro de uma carta, sussurrou Tela. Jax inclinou a cabeça para longe do luar, de modo que suas feições ficaram encobertas pelas sombras, fazendo com que fosse impossível interpretar seu rosto quando disse: Para onde você acha que todos os arcanos foram quando desaparecemos há tanto tempo? Tela sentiu o estômago afundar com força conforme a carruagem começava a descer. Ouvira rumores de que os arcanos haviam sido banidos por uma bruxa. Outros diziam que eles se voltaram uns contra os outros. Havia até mesmo uma história que dizia que as estrelas os transformaram novamente em humanos. Mas ela nunca ouvira dizer que os arcanos foram todos aprisionados dentro de cartas. Mas essa é uma história para outro momento, disse Jax. A única coisa com a qual você precisa se preocupar é vencer o jogo, de modo que possa me trazer lenda. O olhar de Jax pousou na estrela amarrotada que estava na mão de Tela, a primeira pista que ela nem havia se preocupado em olhar. Abra! Como Tela não se moveu, Jax a tirou de sua mão, desdobrou-a e leu em voz alta. Escondidas por toda uma cidade estão as outras pistas de que você vai precisar. Aventure-se em um lugar bonito para a segunda pista conquistar. Essa região de Valenda certa vez foi muito trágica, mas agora ela promete fé e mágica. Ele parou por um momento. Parece se referir ao distrito do templo. E você espera que eu lhe agradeça por essa dica? Rosnou Tela. Estou tentando ajudá-la a ganhar tempo. O tom de voz dele assumiu ares de uma mordida. Posso ter retardado o poder total do meu beijo, mas você ainda vai sentir alguns dos seus efeitos. O jogo termina ao alvorecer do dia de Elantine, o que lhe dá mais 5 noites para encontrar as pistas que faltam. Eu sou o único que pode libertar sua mãe. Se você perder o jogo e fracassar em me trazer lenda, ela permanecerá presa dentro dessa carta para sempre, e você morrerá. Ele se deteve quando a carruagem pousou pesadamente no chão. Mais uma coisa. Jax indicou a carta com a mãe de Tela com um meneio de cabeça. Mantenha-a em segurança. Se alguma coisa acontecer a essa carta, nem mesmo eu poderei salvá-la. Quando você vencer o jogo, certifique-se de que tem a moeda sem sorte que lhe dei e eu vou encontrá-la antes que Lenda chegue. Até lá, meu amor, tente não morrer. Jax soprou um beijo para Tela quando ela saiu rumo à noite mordaz.
Capítulo 15. A morte visitou Tela enquanto ela dormia. As pontas das suas garras acariciaram a nuca de Tela, enquanto sua sombra a seguia em meio a sonhos imaculados, envenenando todas as cores até que tudo tivesse gosto de poeira e se desfizesse em cinzas. Em breve você será minha de novo. O arrastar da voz putrefata da morte acordou Tela com um sobressalto. Ela se ergueu como um raio na cama, sentindo a língua pesada e os cabelos úmidos grudados na pele da cabeça. Mesmo assim, seu coração não batia com força. Se tanto, parecia que estava funcionando um pouco mais devagar do que na noite anterior. Bate, bate, bate. Nada. Bate, bate, bate. Nada. Bate, bate, bate. Nada. Maldito Jax e seus lábios amaldiçoados. Tela agarrava seus lençóis encharcados com uma mão e a carta que aprisionava sua mãe na outra. Havia amassado suas bordas durante o sonho tomado por pesadelos, enrugando o canto logo acima da cabeça morena da mãe. Claramente, ela não era tão indestrutível quanto o oráculo. Tela teria de protegê-la melhor. Lamento tanto, sussurrou para a mãe. Não queria se separar da carta, mas parecia arriscado demais guardá-la junto ao corpo. Tela foi até a pequena arca onde guardava o oráculo e colocou a carta com a mãe aprisionada ali dentro. Em seguida, retirou o oráculo. Muitas coisas haviam acontecido. O oráculo parecia estar mais quente do que o habitual, mas o futuro que a carta mostrava não havia mudado. A imagem dos olhos vazios da sua mãe encarava Tela de volta, tão mortos quanto estavam da última vez. Mas a sua mãe ainda não estava morta. Por ora, estava simplesmente aprisionada. Tela se recusava a deixar que aquilo a desencorajasse. Ela iria vencer o Caraval e consertar toda aquela situação. Não importa o custo. Assim que as palavras saíram pelos lábios de Tela, o oráculo lhe queimou as pontas dos dedos. Magia! Tela assentiu, aquecendo toda sua mão conforme a imagem do oráculo tremeluzia e mudava de Paloma, deitada e morta, para mostrar Scarlett e Tela abraçando a mãe com a mesma intensidade com que o faziam quando eram garotinhas. Parecia tão real que Tela quase conseguiu sentir os braços da mãe, fortes, macios e carinhosos. Um soluço discreto subiu borbulhando por sua garganta, e então, quase tão rapidamente quanto apareceu, a imagem voltou a exibir o cadáver de sua mãe. — Não! Gritou Tela. A imagem mudou mais uma vez, voltando a mostrar Scarlett e Tela reunidas com a mãe. — Senhorita Dragna! Um guarda bateu com força em sua porta. — Está tudo bem aí dentro? — Sim, disse Tela, distraidamente enquanto a carta continuava a mudar. Tela nunca vira fazer algo assim antes. Transformava-se de morte em felicidade, como se mostrasse a Tela que aquilo que viesse a acontecer a seguir dependia apenas dela e de conseguir vencer o jogo para Jax. Tela guardou o oráculo novamente no baú e, com a determinação renovada, pegou a primeira pista. Escondidas por toda a cidade estão as outras pistas de que você vai precisar. Aventure-se em um lugar bonito para a segunda pista conquistar. Essa região de Valenda certa vez foi muito trágica, mas agora ela promete fé e mágica. Durante o último Caraval, Scarlett recebera uma carta com dicas a respeito de todas as 5 pistas logo no início do jogo, mas parecia que essa edição teria outro formato. De acordo com essa pista, e com o que Dante dissera na carruagem, um distrito diferente da cidade esconderia uma nova pista cada noite. Tela precisaria encontrar todas elas para vencer, e então ficaria frente a frente com Lenda. Infelizmente, como o Caraval só era jogado durante a noite, Tela não poderia começar a procurar até o pôr do sol, e parecia que Jax já tinha planos para ela durante o dia. Ao pé da sua cama havia uma caixa familiar. Tinha exatamente a mesma aparência daquela que Jax lhe enviara no dia anterior, mas dessa vez estava envolta com um laço dourado em vez de um branco. Se você vai ser a noiva do próximo imperador, terá de se trajar de acordo. Junto com a mensagem havia um pequeno cartão com a borda decorada com folhagens roxas. Minerva Moda Moderna, vestindo a metade progressiva de Valenda desde antes da dinastia de Elantine, e a vestiremos depois também. Atendimento somente com hora marcada. No verso do cartão, alguém rabiscara as palavras Distrito do Cetim, além de um horário que fora rabiscado e depois reescrito. Descrição da imagem do cartão. Está escrito: chegue, 1 hora, está todo riscado,
e em cima está escrito 2 horas antes do meio-dia. Isso não é um pedido. A ordem era quase irrisível, considerando o quanto Jax parecia se importar com a própria aparência, mas Tela imaginou que a diretiva de Jax para aparecer não se devia tanto à aparência em si, mas sim ao senso de posse. Ele queria deixar claro que agora Tela lhe pertencia. Demônio era uma palavra boa demais para ele. Se o seu noivado fosse real, o bilhete bastaria para convencer Tela a rompê-lo, mas essa não era uma das suas opções no momento. Dentro da caixa, Tela encontrou um par de luvas da cor da pele que lhe subiam até os cotovelos com botões de pérolas azuis. Ela o jogou de lado e pegou o vestido que estava ali dentro. Detestou o quanto aquela peça era bonita, como o decote começava na altura dos ombros, um estilo que seu pai jamais a deixaria vestir. Ele ficaria absolutamente roxo de raiva se visse esse vestido, coberto com rendas azul safira que ficavam rentes ao tecido da cor da pele. O vestido era delicado, feminino e até mesmo um pouco escandaloso, tudo de uma vez só. Tela ainda queria ignorar o compromisso e jogar o vestido de lado, juntamente com as luvas. Não gostava da ideia de que Jax quisesse vesti-la como se fosse sua boneca, mas os baús com a sua bagagem ainda não haviam chegado, e Jax deixara claro que para salvar sua mãe e a própria vida, Tela não precisava somente vencer o jogo, precisava ser uma noiva convincente. Bate, 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 nada. Bate, 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 nada. Bate, 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 nada. Seu coração não estava mais lento do que quando ela despertara, mas também não estava mais rápido. Tentou tomar o café da manhã apressadamente e em seguida correr até a casa das carruagens, mas tudo o que fazia parecia acontecer de uma maneira ligeiramente arrastada. Foi preciso um esforço maior do que deveria ser para continuar alerta quando sua carruagem aterrissou. Talvez fosse por isso que Tela se viu em uma rua apinhada de sombras inchadas procurando pelo endereço da Minerva Moda Moderna. Embora Tela ainda precisasse explorar a cidade, ela conhecia tudo sobre as diferentes regiões de Valenda, o ilícito bairro das especiarias, o ousado distrito do Templo, o imperioso círculo universitário e o elegante bairro do Cetim. Esse último era o lugar onde Tela deveria estar. Uma das partes mais glamurosas da cidade. Dizia-se que o bairro do Cetim era um labirinto de lojas cintilantes de vestidos, chapelarias e docerias, coberto com cores frescas como as pétalas de flores. Mas Tela pensava que os fatos que conhecia estavam errados, ou então que estava no lugar incorreto. As lojas ao redor eram tão escuras quanto a rispidez dos corvos, amontoadas entre becos que cheiravam a coisas indizíveis e cheias de clientes que estavam muito longe de ser pessoas abastadas que ela esperava que fossem. Trajada com seu vestido delicado de renda azul safira, Tela parecia ser um personagem que havia entrado na história errada. Conforme procurava pela Minerva Moda Moderna, Tela viu vários paletós fantasticamente espalhafatosos, casais exageradamente amorosos encostados em postes de iluminação pública, mulheres fumando charutos pungentes e uma quantidade enorme de corceletes expostos em cores severas. Laranja queimado, amarelo pútrido, azul hematoma e vermelho sangue. Um a cada 2 postes exibia cartazes pintados colados na superfície. Alguns tinham a palavra procurado, impressa acima de um retrato. Outros diziam pessoa desaparecida. Alguns surpreendentemente decorativos anunciavam a chegada do dia de Elantine, embora parecessem tão deslocados quanto a própria Tela naquele lugar. Ela resistiu ao impulso de cruzar os braços sobre o peito e revelar seu desconforto quando passou diante de uma série de lojas peçonhentas. Medicamentos de mandrágora, para matar resfriados, potentes moléstias e mais. Faustus, tudo em funchos, matricárias, dedadeiras e mais ervas. Herbanário de Ermaloc e Hareton. Ela certamente não estava no distrito certo. Esse lugar se parecia com o infame e fedorento bairro das especiarias de Valenda, para onde as pessoas se dirigiam quando desejavam contratar assassinos, comprar venenos discretos ou pessoas, ou apenas algumas partes do corpo.
Era também o lar das casas de jogos de azar, salões de drogas e bordéis. Nenhum desses estabelecimentos era permitido por lei em Valenda, então todos existiam abaixo do nível das ruas em passagens muito antigas, acessíveis somente por meio de senhas e portas escondidas colocadas nas exóticas lojas de especiarias acima. Não tenho certeza se uma coisinha bonita como você deveria andar por essas ruas sozinha, mesmo durante o dia. Nervosamente, Tela recuou um passo, embora a mulher que se dirigia para ela parecesse ser velha demais para fazer qualquer mal. A velha parecia ter pelo menos 5 vezes a idade de Tela, as mãos enrugadas manchadas de tinta e um cabelo branco e reluzente que quase tocava o chão que ela estava varrendo. De um lado para o outro, a velha varria toda a sujeira e outras porcarias para longe dos degraus que levavam à entrada dos mais procurados de Elantine. Tela soltou a respiração recalcitrante. O bairro das especiarias pode ser um lugar estranho para ela, mas essa loja que caía aos pedaços a atraía como se fosse uma velha amiga. Era o mesmo lugar para onde ela enviara todas as suas cartas destinadas a Jax. Tela jamais tivera certeza se aquele era um estabelecimento comercial genuíno, ou somente o endereço que as pessoas usavam para encaminhar cartas e pedidos ilícitos, mas claramente era muito real. Ela vira pôsteres de procurado, com retratos de criminosos expostos por todo o distrito, e aparentemente todos vinham desse lugar. Tela se aproximou para dar uma olhada melhor em seu interior. Pôsteres e pergaminhos tremulavam ao sabor do vento, agitando imagens em preto e branco com alguns dos criminosos mais interessantes que já tinha visto. Atraentes e perturbadores, ela imaginava se os retratos eram encantados, pois lhe atiçavam a tentação de subir os degraus e entrar na loja, de dar uma olhada mais de perto, da mesma maneira que o baralho do destino da sua mãe lhe atiçara a tentação de brincar com as cartas tantos anos antes. É claro que aquilo não lhe trouxera nada de bom em troca. — Está perdida? — perguntou a velha. — Esse não é um distrito na qual você gostaria de perambular. Ao longe, sinos começaram a dobrar. Se Tela contou direito, imaginou que foram 10 no total. Estava definitivamente atrasada para o seu compromisso agora. Talvez pudesse voltar para explorar essa loja mais tarde. — Estou procurando pela Minerva Moda Moderna, disse ela. O olhar da mulher ficou mais perspicaz. — Não sei ao certo o que você precisa naquele lugar, mas creio que fique mais adiante naquela rua. Ela ergueu o queixo na direção de uma placa que dizia caminho errado. — Cuide-se, avisou a mulher. Minerva não é... Mas Tela não ouviu o restante do aviso conforme desapareceu pelas ruas que a mulher indicara. Não levou muito tempo até que seu abdômen começasse a suar e seu coração a ter de se esforçar mais para bater. Mas ela continuou andando a passos rápidos, até chegar a uma calçada iluminada pelo sol e ladeada por lojas tão bonitas quanto pacotes recém-embalados. A Minerva Moda Moderna ficava na esquina. Cortinas lilás fechadas protegiam as janelas, e toldos pesados cor de ameixa encobriam as portas como laços sonolentos. Scarlett certamente detestaria aquele lugar, dado o desgosto que sentia da cor roxa. Tela sentiu uma punhalada de culpa naquele momento por haver deixado o palácio sem conversar com a irmã, especialmente depois do que Scarlett aprendera sobre Armando na noite anterior. No momento em que Scarlett conversasse com Tela, saberia com certeza de que aquilo era uma armação, e muito provavelmente tentaria fazer alguma coisa heróica a respeito que a colocaria em todo tipo de perigo, e isso era algo que Tela não podia permitir. Scarlett era a pessoa de confiança de Tela, a única em todo o mundo em quem Tela sempre poderia contar. Tela talvez não acreditasse em se apaixonar, mas havia literalmente apostado sua vida, sabendo que Scarlett a amava. Tela destruiria o mundo antes de permitir que qualquer coisa acontecesse à irmã. Com licença, Tela esforçava-se para recuperar o fôlego quando alcançou a fachada da loja de Minerva, onde um homem enorme como um barril, com os cabelos engomados e penteados para trás com um terno cor de ameixa do mesmo tom da loja, guardava a porta, como se fosse uma extensão dela. — Meu nome é Donatella Dragna. — Está um pouco adiantada, não? — perguntou o homem. Tela estava razoavelmente certa de que o homem via a situação de maneira errada e que, na verdade, ela estava atrasada. A primeira de muitas observações peculiares. A segunda era a quantidade desnecessária de fechaduras que o homem abriu antes de liberar a porta pintada num tom escuro de roxo para que Tela finalmente pudesse entrar. Capítulo 16. Minerva Moda Moderna não era uma loja de vestidos comum.
Inclusive, quando Tela entrou, começou a se perguntar se o lugar realmente seria uma loja de vestidos. O saguão era decorado com suntuosas poltronas lilás, carpetes de ametistas mais grossos do que capim alto e vasos de violetas cheios de flores do tamanho de árvores pequenas que cheiravam a alfazema e tabacos caros. Mas, mesmo com toda aquela elegância ao seu redor, Tela não detectou nenhum vestido ou acessório refinado. Ora, mas você não é uma beleza? Tela saltou quando a costureira gorducha saiu por entre um par de portas duplas. Seus cabelos cor de orquídea estavam presos audaciosamente com bobs na altura do queixo, combinando com as fitas métricas enroladas ao redor do pescoço como se fossem colares. Ele me disse que você era vibrante, mas não mencionou o quanto era bonita. Não é de admirar que tenha lhe capturado as atenções. Tela não queria sorrir, já que não era sua escolha de estar ali ou no relacionamento com Jax, mas até que era agradável ser paparicada. Você chegou mais cedo do que eu esperava, então talvez tenha de aguardar um pouco. Gostaria de uma taça de vinho ou um bolo enquanto espera? Nunca recuso vinho nem bolo. Vou mandar servi-la imediatamente. A costureira levou Tela até um outro salão elegante e roxo, coberto de papel de parede de veludo e portas fechadas escuras como cerejas negras, com sussurros igualmente escuros vindo por detrás delas. Quanto veneno cabe nessas abotoaduras? Disse um homem em voz baixa. Atrás de outra porta, uma mulher explicava detalhadamente. Está entremeada na renda. Basta uma leve puxada e você vai estar com um garrote. Algumas portas mais adiante, Tela ouviu alguém dando risadinhas, seguidas por uma voz com um sotaque razoável. As mangas são bufantes assim para que você consiga esconder uma Derringer aí dentro. Sinta o coldre oculto. Pistolas escondidas, venenos, garrotes. Definitivamente aquilo não era normal, embora, é claro, o mesmo sentimento se aplicasse ao noivo de Tela. Noivo fictício, corrigiu ela. Se bem que, para o noivado fajuto, parecia que Jax estava se esforçando bastante. A costureira parou diante de uma porta fechada no fim do corredor. Por que não entra e fica à vontade, queridinha? Voltarei com as suas coisas em alguns minutos. A mulher desapareceu por outro lado do corredor, e Tela estendeu a mão para tocar a maçaneta. Estava quase esperando encontrar candelabros feitos de frascos de venenos pendurados em um teto cor de berinjela, espelhos bordeados por espadas e cabides feitos de punhais prateados. Não esperava vê-lo ali. O estômago de Tela afundou em seu ventre e o coração podia ter dado uma pirueta dentro do peito, da mesma maneira que sempre acontecia quando ela via Dante. Ele não se sentava nem descansava. Ele possuía. No canto da suíte, sobre uma plataforma elevada, ele estava reclinado em uma das poltronas excessivamente grandes de couro preto, como se fosse o trono de onde governava o mundo. Os ombros e o peito generosos consumiam seu trono temporário, em vez de acontecer da maneira oposta. Sua postura era reta, mas não rígida, como se não soubesse como se esparramar, apenas como ocupar espaço. Patife arrogante. Ainda assim, mesmo enquanto Tela pensava naquelas palavras, o calor se espalhava por seu peito quando ela disse: "O que você está fazendo aqui?" "Esperando por você." "Como você sabia que eu estaria aqui?" Uma lenta elevação das sobrancelhas, o mundo de Tela balançou mais uma vez. "Foi você que mandou a carta?" "Está decepcionada por não ter sido Jax?" Ela bateu a porta para fechá-la. "Ficou maluco? Você sabe o que meu noivo vai fazer se descobrir?" "Ele só vai descobrir se você contar", respondeu Dante friamente. "E não há necessidade de fingir para mim que vocês dois estão realmente noivos." Alarmes silenciosos encheram aquele quarto de vestir conforme as palavras de Jax voltavam correndo para a tela. "Considere o seu amigo tatuado que está ali. Ele é um dos atores de lenda, então não posso matá-lo essa semana. Mas se ele descobrir a verdade, eu poderia facilmente dar um fim na vida dele assim que o jogo terminasse." "Talvez eu não esteja fingindo." Tela começou a abrir seu sorriso mais doce, mas imaginou que Dante saberia que era falso, e ela precisaria convencê-lo de que aquela era a verdade. Repuxou a boca naquele sorriso torto que era geralmente exibido por rapazes com excesso de confiança em si mesmos. "Quando Jax e eu nos beijamos, por acaso parecia que eu estava fingindo?" O olhar intenso de Dante continuou frustrantemente sereno, mas Tela jurou que viu um músculo se agitar num espasmo perto do canto do seu queixo. "Não sei o que vocês dois estão aprontando,
Mas não acredito que vão se casar. Por quê? Desafiou Tela. Por que você duvida que o herdeiro do trono irá querer se casar comigo? Um leve encurvar dos lábios de Dante disse mais do que qualquer insulto seria capaz de fazer. Você realmente quer que eu responda? O vermelho explodiu nas bochechas de Tela. Ela estava tentando impedir que Jax o matasse, mas Dante não conseguia parar de ser cruel. Você veio aqui só para zombar de mim? O que eu disse que é zombeteiro. Você salta muito rápido para as conclusões, Tela. Ele se inclinou para mais perto dela quando disse seu nome, alongando as sílabas, como se aquilo fosse algo ao qual ele quisesse se apegar. Talvez eu fosse lhe dizer que você é inteligente, divertida e bonita. Sempre achei que fosse inteligente demais para se casar com um assassino. E sempre achei que vale a pena assumir alguns riscos, rebateu Tela, ignorando a maneira como o uso que Dante fez das palavras inteligente, divertida e bonita continuava a se agitar dentro dela. Jax é charmoso, rico e em breve vai governar todo o Império Meridiano, o que significa que eu serei a próxima imperatriz. Assim, suponho que devia agradecer-lhe por fazer com que a nossa aproximação fosse possível. Os olhos de Dante rebrilharam, uma breve faísca que se tornaria um incêndio. Podia não gostar do que ela dissera, mas talvez Tela finalmente o tivesse convencido. Se você realmente acha que eu lhe fiz um favor, interrompeu Dante. Sua linha de visão se abaixou, e o fogo quase se apagou em seus olhos. Ele se levantou da poltrona, saltou do alto da plataforma e pegou o pulso de Tela com um movimento abrupto. O que aconteceu com a sua mão? Pinga, pinga, pinga. Cada som refletia a pulsação lenta de Tela. O sangue escuro vermelho e inclemente caía de suas unhas, encharcando a ponta de cada dedo da mão direita. Jax. O frio tomou conta da pele de Tela e começou a penetrar nela como garras. O maldito, o traiçoeiro, o impiedoso, o amante da dor, o príncipe da vileza. Manchas brancas e pretas dançavam diante dos olhos de Tela. Outras 3 gotas de sangue lhe caíram das pontas dos dedos, deixando manchas frescas no carpete ametista. Mas tudo que Tela ouvia era a voz chacoteadora de Jax avisando-a de que haveria efeitos colaterais por beijar seus lábios amaldiçoados. Não percebi que ainda estava sangrando, mentiu Tela. Prendi a mão na porta da carruagem agora há pouco. Provavelmente é melhor eu ir a algum lugar para que me examinem. Dante ergueu a mão de Tela para que ficasse mais alto. Posso cuidar disso. Ele tirou o lenço que usava ao redor do pescoço. Seus movimentos eram abruptos, mas as mãos estavam crucialmente cuidadosas conforme pressionava o tecido nos dedos dela. A respiração de Tela vacilou. Dante não devia tocá-la de um jeito tão carinhoso nem puxá-la para perto de si com cada movimento, e ela não deveria deixar que ele agisse assim. Devia ter empurrado aquelas mãos gigantescas para longe, rosnado para ele conforme atava lentamente a seda morna que lhe contornara a garganta ao redor da sua mão ensanguentada. Não somente por causa das ameaças de Jax, mas por causa da pessoa para quem Dante trabalhava. Tela realmente tentava não pensar muito no que aconteceria quando entregasse Lenda a Jax, mas duvidava que seria um resultado favorável. Lenda podia ser perverso, mas o príncipe de copas era maligno, o tipo que arrancaria o coração de uma garota de seu peito e cravaria nele os dentes como se fosse uma maçã. Para se proteger, ela precisava ficar longe de Dante, mesmo que por um breve momento quisesse somente fechar os olhos e desabar em seus braços. Diga-me o que realmente aconteceu na noite passada depois que o herdeiro a levou do baile. Sua voz era, ao mesmo tempo, tranquilizadora e autoritária, como o crepitar das chamas que devoram a lenha. Feroz e fatal, mas ao mesmo tempo firme e reconfortante, o tipo de voz pela qual uma garota poderia ser facilmente consumida. Realmente não preciso da sua ajuda. Tela recolheu a mão com um movimento brusco, livrando-a do lenço de seda e espalhando respingos de sangue no vestido de renda enquanto quebrava o feitiço de Dante antes que ele pudesse completá-lo. Ele parecia querer estender as mãos para Tela. Se as pernas bambas de Tela se atrevessem a se aproximar dele, ela imaginou que ele a capturaria em seus braços e a seguraria tão perto de si que ela confessaria de bom grado todos os seus pecados e segredos. Mas, honestamente, ele não se importava. Estava somente atuando, interpretando um papel. Ela se forçou a dar um passo atrás. Uma veia pulsou no pescoço de Dante. — Por que você não deixa que eu ajude? — Talvez eu não queira a sua ajuda.
Outra gota de sangue pingou no chão. Estrelas se juntaram às manchas diante dos olhos de Tela, e antes que pudesse recuar mais um passo, Dante estava ali, segurando seu pulso mais uma vez, e talvez a estivesse segurando um pouco mais contra si enquanto terminava a tarefa que havia começado. Tela jamais admitiria para ele, mas se sentia um pouco menos zonza conforme aquelas mãos grandes e mornas envolviam seus dedos com o lenço. Eu a deixaria ir embora, mas você acabou de admitir que precisa de ajuda. A voz de Dante estava mais suave do que antes. Diga-me o que aquele assassino quer de você. Por que ele tinha de ser tão teimoso? Não podia simplesmente enfaixar os dedos e deixá-lo em paz? Não pode simplesmente deixar isso passar e fingir que acredita? Perguntou ela. Você está preocupado comigo, mas isso coloca você em perigo também. Se Jax descobrir que você conhece a verdade, ele vai machucá-lo de maneiras que nem mesmo lenda será capaz de curar. Ela disse aquilo num tom de ameaça, mas em vez de soltá-la, Dante exibiu os dentes no que parecia muito ser um sorriso. Eu não sabia que você se importava comigo, disse ele. Eu não me importo, esbravejou Tela. Teria sido mais convincente se ela afastasse a mão. Não precisava da ajuda de Dante para vencer o jogo, e também não confiava nele, mas infelizmente gostava da sensação de estar junto dele. O sangramento trouxera um calafrio que não estava ali antes, mas Dante conseguiu apagar aquilo quando segurou-o em sua mão e se aproximou, até que as costas de Tela estavam contra a porta e o corpo de Dante se aproximava do dela. Ainda não havia espaço suficiente para que ela se agarrasse à maçaneta para escapar se quisesse. E ela disse a si mesma que era isso que queria, mas seus dedos eram tão teimosos quanto ele era. Recusavam-se a buscar a saída. Diga-me o que ele quer de você, disse Dante bruscamente. Ele quer casar comigo, é isso. Dante fez um sinal negativo com a cabeça. Sabe, está começando a parecer realmente ofensivo o fato de você continuar se recusando a acreditar nisso. Talvez eu simplesmente não acredite que isso é tudo o que ele quer. A mão livre de Dante encontrou a bochecha de Tela e inclinou o rosto dela para junto do seu. Um rubor desceu pelo pescoço de Tela até os dedos dos pés enquanto ele gentilmente lhe acariciava o queixo. Se você não me contar, vou descobrir, disse Dante, e condenar a si mesmo no processo, ou revelar os planos de Tela para a lenda e condená-la juntamente com sua mãe. Tela forçou-se a remover a mão de Dante da sua face. Não detesto você, Dante. Na verdade, se você não fosse um mero ator, eu provavelmente gostaria bastante de você. Mas quero mais do que um rosto bonito. Jax pode me dar isso. Ele pode me dar tudo o que desejei algum dia. Tela apertou os lábios contra o outro e fechou brevemente os olhos como se imaginasse o beijo que compartilhara com Jax na pista de dança. Quando abriu os olhos novamente, o rosto de Dante estava a poucos centímetros de distância e os seus olhos estavam tão negros quanto tinta derramada. O calor se desenrodilhou devagar no estômago de Tela. Ou você não quer tanto que isso aconteça, ou está mentindo, disse Dante. Posso até acreditar que você realmente acabe se casando com ele, mas considerando o que conheço a seu respeito, duvido que alguém como ele seja capaz de realizar todos os seus desejos. Quando terminou de falar, seus lábios estavam tão próximos que bastaria um movimento descuidado e a boca de Tela roçaria na de Dante. Tela ergueu o queixo devagar, sabendo que estava caminhando por uma trilha traiçoeira quando o fitou com um olhar de puro calor. Talvez haja coisas que você não saiba sobre Jax. Dante respondeu com um sorriso que exibia os dentes, mas não era gentil, carinhoso ou suave como aqueles sorrisos deviam ser. Era calculado, a maneira lenta e deliberada pela qual alguém curvava os lábios logo antes de dar uma cartada vencedora. Está dizendo isso porque ele é o príncipe de copas? Tela ficou paralisada, e até mesmo o sangue que lhe escorria pelos dedos parou como se tudo dentro dela entrasse em pânico, aguçando ainda mais os seus sentidos. Se quisesse persuadir Dante de que não fazia ideia do que ele estava falando, teria de se recuperar rapidamente, mas bancar a inocente só serviria para convencê-lo de que ela estava metida naquela situação até o pescoço. E talvez estivesse. Fora amaldiçoada. Sua mãe estava presa dentro de uma carta, e para salvar ambos, Tela agora estava jogando um jogo que envolvia dois imortais notórios, e um deles não devia nem mais existir. Entretanto, mesmo antes de alcançar Valenda, Dante falara sobre o príncipe de copas, como se ele ainda estivesse vivo,
Parecia ser uma estranha coincidência, especialmente quando ela se lembrou da abertura do discurso de boas-vindas de Jovan. Elantine entoou seu clangor para que salvemos o império do seu maior temor. Os arcanos passaram séculos trancafiados, mas agora desejam sair e brincar pelo povoado. E se Jax fosse um dos arcanos que havia saído para... Não! Tela se recusava a concluir aquele pensamento. Acreditar que o jogo era real levava direto à loucura. Outra explicação óbvia era que Jax estava interpretando um papel no jogo, mas o sangue escorrendo dos dedos de Tela e o coração morrendo em seu peito pareciam ser provas sólidas de que ele era o verdadeiro príncipe de copas. Dante tinha de estar blefando, apostando com mentiras exatamente como fizera com a governanta no palácio, quando alegara pela primeira vez que Tela era noiva de Jax. Se Jax realmente fosse o príncipe de copas, eu já estaria morta depois de tê-lo beijado. Talvez você seja o verdadeiro amor dele. Ou ele permitiu que você continuasse vivo porque tem outros planos. Os olhos de Dante viajaram rapidamente rumo às linhas justas do vestido com rendas cor de safira que Tela usava, como se de algum modo soubesse que Jax o enviara. Não me olhe desse jeito, disse Tela. Foi você que disse que eu era noiva dele. Uma última gota de sangue caiu ao chão, colocando um ponto final macabro naquela sentença. Dante olhou para aquilo e o seu rosto inteiro mudou. A arrogância habitual se desfez enquanto ele disse: Você tem razão. É minha culpa. Fiz uma escolha ruim. Mas juro que quando disse que você era a noiva do herdeiro, não sabia que ele era o príncipe de copas. Então, como você descobriu? Quando vi você dançar com ele no baile. Os arcanos não são naturais. Eles não fazem parte desse mundo. Assim como aqueles entre nós que morreram e voltam à vida. Dante engoliu com dificuldade. E quando falou novamente, sua voz estava estranhamente baixa. Ninguém no baile pode ter percebido, mas depois que ele a beijou, eu o vi brilhar. Passos apressados soaram no corredor do lado de fora. A boca de Dante se fechou, formando uma linha fina. Os passos foram ficando cada vez mais altos. Talvez você queira fingir que não me conhece, disse ele. Por quê? Perguntou Tela. Eu não deveria estar exatamente aqui. Achei que você estivesse orquestrado esse encontro. A boca de Dante se retorceu num sorriso seco. Por acaso cheguei a dizer isso? Desgraçado! Ele se afastou da parede enquanto Tela ficava boquiaberta, mas ela devia saber que ele não havia realmente orquestrado o encontro. Dante simplesmente interceptara o bilhete e riscara o horário certo. Antes que pudesse xingá-lo em voz alta, alguém se jogou contra o outro lado da porta. Tela tropeçou para frente quando a porta se chocou contra ela. Dante a amparou imediatamente, 2 braços sólidos lhe serpenteando ao redor dos quadris, bem quando a costureira entrou na sala. Os olhos da mulher pousaram naquela posição comprometedora antes de apontar para os respingos de sangue no vestido de Tela e no chão. Não sei o que você está fazendo aqui, rapaz, mas tem meio segundo para sair antes que eu conte tudo ao herdeiro, e acho que todos nós sabemos o que vai acontecer depois. Tome cuidado, retrucou Dante. Você está dando a impressão de que a Sua Alteza Mortal é previsível. As mãos de Dante se afastaram de Tela enquanto ele sussurrava em seu ouvido. Sei que você não quer acreditar em mim, mas o Caraval é mais do que somente um jogo dessa vez. Não sei ao certo o que foi que o príncipe de copas lhe prometeu, mas para os arcanos, os humanos não são nada além de fontes de trabalho ou entretenimento. O coração de Tela conseguiu engatar mais algumas batidas, quase voltando ao ritmo normal quando Dante saía. Se Jax não a houvesse amaldiçoado, ela imaginou que ele estaria batendo com força suficiente para que todos dentro da loja de Minerva ouvissem. Quando Dante se foi, a costureira voltou a ser toda sorrisos. Colocou um pedaço de bolo e vinho sobre uma mesinha que Tela não havia percebido. Era como se nada tivesse acontecido, embora Tela imaginasse se a mulher relataria tudo o que ocorreu ali para Jax. A costureira falava sobre Jax constantemente conforme obrigava Tela a se levantar para que pudesse ajustar seus vestidos. Para desespero de Tela, nenhum deles continha armas escondidas, mas Tela não podia negar que as vestes eram incríveis. Havia vestidos que mudavam de cor à luz do sol, e capas costuradas com uma linha feita de pó de estrelas, de modo que sempre brilhassem à noite. Mas, de acordo com a costureira, Tela não havia nem mesmo visto as melhores criações. A mulher recuou para o corredor e retornou um momento depois, atrás de um carrinho prateado com 3 andares.
Alguém soltou um gemido exasperado, provavelmente Tela. Talvez ela odiasse Jax com a fúria de 1000 mulheres amaldiçoadas, mas tinha de admitir que, quando queria, ele sabia agradar. O carrinho estava abarrotado com a coleção mais sensacional de máscaras, coroas e capas feitas de couro, metais preciosos e tecidos finos como gaze. Cada um dos objetos tinha exatamente o tamanho de Tela e valia a fortuna de um nobre. Alguns eram forrados com penas, outros com joias ou pérolas polidas. Tudo aquilo era monstruosamente bonito como os tesouros de um pesadelo mágico, o que ela supunha que Jax era. A costureira sorriu orgulhosamente. Sua Alteza quer que você possa escolher as roupas que desejar para a véspera de Elantine, mas tome cuidado, pois como tudo foi feito especialmente para você, a tinta ainda está fresca em algumas das máscaras. Tela se aproximou cuidadosamente do carrinho reluzente. Nunca vestira uma fantasia para a véspera de Elantine. Em Trisda, o aniversário da Imperatriz Elantine era celebrado somente em um dia, mas em Valenda, considerava-se que a véspera de Elantine era ainda mais fantástica do que o dia de Elantine. Para celebrar, todos se fantasiavam e assumiam o papel de qualquer criatura cuja fantasia estivessem usando. Supostamente, os monarcas valendanos descendiam dos arcanos, e nas vésperas de seus aniversários, dizia-se à boca pequena que os arcanos retornavam por uma noite para julgar se um governante era digno de reinar por mais um ano. Assim, alguns acreditavam que por trás das máscaras e fantasias estavam os verdadeiros arcanos, retornando por uma noite do lugar de onde haviam desaparecido para causar estripulias, caos e admiração. Tela imaginou que a época do ano em que aquela tradição ocorria era a razão pela qual Lenda escolhera os arcanos como tema desse carnaval em particular. Já podia imaginar como Lenda brincaria com as pessoas, mandando que seus atores fingissem ser os verdadeiros arcanos. Tela se demorou examinando o carrinho. Avistou a máscara do príncipe de copas, mas em vez de chorar lágrimas pintadas de vermelho, ela lacrimejava rubis. A coroa despedaçada, que representava uma escolha impossível entre dois caminhos, tinha as pontas decoradas com opalas negras reluzentes, primas lapidadas do anel no dedo de Tela. Mas não era tão gloriosa quanto o véu de lágrimas da noite abandonada, feito de diamantes legítimos. Parecia que todos os arcanos maiores e menores estavam ali. Tela viu o manto elaborado do envenenador, o chapéu emplumado da Senhora da Sorte, as luvas blindadas e cheias de cravos pontiagudos do caos, a máscara de porcelana da dama prisioneira com lábios preocupados feitos de safira trituradas. O herdeiro sempre se dedica tanto às suas damas? Jamais, respondeu a costureira. Inclusive, essa é a primeira vez que ele nos pediu para criar peças que não fossem para seu próprio uso. Tela forçou um sorriso. Jax provavelmente usava alfaiates diferentes para cada uma das suas consortes amaldiçoadas. Escolha aquela que mais gostar, e em seguida vou anotar suas medidas para a fantasia que irá complementar a máscara. Cada peça reluziu mais intensamente conforme Telas considerava pela última vez. A morte donzela estava fora de questão. Tela não deixaria que a sua cabeça fosse encerrada em uma jaula de pérolas, e o simples fato de pensar na morte donzela a levou de volta àquele dia em que virou a carta terrível pela primeira vez e causou a partida da sua mãe. A máscara em forma de esqueleto da assassina não era muito chamativa. As máscaras das aias eram mais interessantes. Ela sempre gostara da aparência dos lábios costurados com linhas carmim, mas Tela não gostava do fato de que os próprios arcanos eram meros fantoches da rainha morta-viva. Usar o tapa-olho cravejado de joias da rainha morta-viva era tentador. Dizia-se que ela havia trocado o olho pelos terríveis poderes que o conquistara. Porém, Tela queria fazer uma declaração mais ousada. Gostava da estrela caída, mas considerando quanto a fantasia dourada valorizava quem a usava, imaginou que metade das garotas e dos rapazes pelas ruas estaria vestida de estrela caída. E, pelo menos, daquela vez, Tela não tinha certeza de que queria parecer bonita. Qual é essa aqui? Tela pegou um longo véu negro, preso a um anel de metal, pouco atraente coberto por velas negras. No início, achou que pertenceria ao rei assassinado, mas sua coroa era feita de adagas e morbidamente atraente. Essa não era nem um pouco bonita, e Tela duvidava que seria fácil enxergar através do véu. Mesmo assim, havia algo ferozmente magnético naquela peça. Por mais que tentasse, não conseguia reconhecer a qual arcano ela pertencia. A costureira empalideceu.
Isso não devia estar nesse carrinho. Ela tentou arrancá-la das mãos de Tela. Tela recuou e segurou a coroa com mais força. O que é isso? Diga-me, ou vou sair daqui sem escolher máscara alguma. A boca da costureira se franziu. Não faz parte de nenhuma fantasia tradicional. Ela representa o filho desaparecido de Elantine, o herdeiro perdido. Elantine teve um filho? É claro que não. Isso é somente um boato maldoso, que as pessoas começaram a espalhar porque preferem que o seu noivo não assuma o trono. Bem, parece ser a fantasia perfeita. Você é uma tola, menina, disse a mulher. A pessoa que colocou isso no meu carrinho o fez como um aviso para o herdeiro. E para você também. Não se preocupe, vou fazer isso somente como uma brincadeira, disse Tela. Meu noivo adora brincadeiras. Ele vai rir muito quando me vir. E isso vai provar à pessoa que a colocou no seu carrinho, seja quem for, que não fiquei assustada. A costureira franziu a boca. Não temos um vestido que combine com essa máscara. Se Jax a contratou, tenho certeza de que você vai dar um jeito. Tela colocou a coroa, encerrada com as velas, na cabeça e virou-se para a parede espelhada. O véu negro e translúcido encobria suas feições completamente, transformando-a numa sombra viva, absolutamente perfeito. Se houvesse um costume que declarasse que, apesar dos beijos e das maldições de Jax, ele nunca a possuiria completamente, era a coroa do herdeiro perdido. Talvez ser tão rebelde fosse uma escolha tola, mas era uma das poucas escolhas que Jax lhe dera. A costureira balançou negativamente a cabeça, murmurando novamente alguma coisa sobre Tela não fazer a menor ideia do tipo de jogo que estava disputando. Mas Tela sabia exatamente o tipo de jogo no qual era parte. Um jogo que iria destruí-la, e também as pessoas de quem gostava se não vencesse. Capítulo 17. Tela tomou a carruagem aérea de volta para o palácio sobre a lenta descida do sol poente. Era o fim da tarde, a hora quente do dia, quando o céu geralmente se tingia de manchas douradas e amanteigadas, com fios de luz cor de pêssego, mas aos olhos de Tela, todas as cores acima dela poderiam, na melhor das hipóteses, ser chamadas de sépia. Para todo lugar que olhava, o céu estava com um tom acastanhado e fosco, errado apenas o bastante para fazê-la pensar se havia algo estranho com a tarde ou se era apenas a sua visão. Quando chegou ao palácio, já estava se convencendo de que outro dos efeitos colaterais de Jax era assistir ao mundo outrora vívido perder toda a sua cor. Mas talvez o verdadeiro efeito colateral fosse a paranoia. Diferente das cores desbotadas do lado de fora, a suíte de tela na torre estava tão incrivelmente azul quanto antes. Desde o dossel azul bebê sobre sua cama até as águas tingidas de azul esverdeado que a esperavam na banheira. Mas Tela não teve tempo de lavar mais do que as mãos. Mal tinha minutos suficientes para despir o vestido de renda manchado e vestir um novo que a costureira enviara. Feito de cetim num tom conhecido como azul da meia-noite e com grossas faixas de veludo preto que cortavam uma saia rodada, o vestido era mais escuro do que os trajes que Tela usara. Mas havia alguma coisa naquela combinação que a fez se sentir suficientemente feroz para batalhar contra Jax, Lenda e qualquer um em Valenda que estivesse participando do caraval. Com uma vivacidade recém-descoberta em seus passos que ela esperava que não fosse desaparecer, Tela marchou para fora do quarto até a parte principal da suíte e engoliu um palavrão quando viu a irmã. Scarlett estava sentada diante de uma das lareiras brancas que não estavam acesas. Tela não sabia como Scarlett havia entrado, mas não devia estar surpresa. Se Scarlett Dragna tivesse um talento mágico, muito provavelmente seria o poder de sempre conseguir encontrar a irmã. Tela não sabia se as irmãs mais velhas estavam sempre conectadas às mais novas dessa forma, ou se havia algo especial entre elas duas. Tela nunca admitiria para Scarlett, mas saber que a irmã era capaz de encontrá-la independentemente de qualquer obstáculo era uma das poucas coisas que realmente a faziam se sentir segura, embora isso não fosse sempre conveniente ou confortável. Tela não sentia orgulho de si mesma por evitar Scarlett. Tivera um bom motivo para não ir até ela na noite passada, mas devia ter reservado um tempo para conversar com ela e se desculpar por não lhe dizer a verdade sobre Armando. Quando Tela foi entrando na sala, a cabeça de Scarlett continuou baixa, perto das mãos, onde segurava o par de luvas da cor da pele que Jax enviara naquela manhã. Sabia que as luvas são um presente simbólico? Scarlett esfregou as bainhas macias entre os dedos. Já saiu de moda atualmente.
Mas eu li há algum tempo que no início do reinado de Elantine, dar um par de luvas era um costume ligado a pedir a mão de uma garota em casamento. Creio que achavam que isso era a maneira apropriada para um rapaz dizer que vai cuidar da garota dando-lhe luvas para proteger as mãos. Eu preferia algo um pouco menos simbólico e um pouco mais prático, como sangue. A cabeça de Scarlett se ergueu abruptamente das luvas. Isso não é muito romântico. Tela jurou que um lampejo de vermelho subiu pela garganta da irmã e ruborizou as bochechas dela, como se a ideia a encantasse mais do que a repelisse. Que interessante. Tela só dissera aquilo para dar um ar de leveza à situação, mas talvez estivesse falando um pouco sério, e como a afirmação pareceu ter puxado os pensamentos de Scarlett rumo a uma direção mais animada, Tela prosseguiu. Li a respeito em um de seus livros sobre casamentos. Era um costume matrimonial muito antigo. As pessoas bebiam o sangue umas das outras para sincronizar as batidas dos seus corações, de modo que, mesmo quando se afastassem, poderiam sentir se a outra estava segura ou amedrontada pelo ritmo do coração. É isso que eu iria querer, alguém que me desse um pedaço de si em vez de retalhos de tecido. Quer dizer, então, que o seu noivo lhe deu um frasco de sangue antes de pedi-la em casamento ontem à noite? Um impropério queimava a língua de Tela. Sua irmã devia estar ali para conversar sobre Armando, mas parecia que Scarlett estava evitando o assunto, e Tela não podia culpá-la, embora desejasse que ela não se concentrasse tanto nesse tópico em particular. Como você soube? Posso não ter ido ao baile ontem à noite, mas não fiquei encolhida e escondida embaixo do palácio, disse Scarlett. Embora, mesmo se eu tivesse feito isso, imagino que ainda teria ouvido os rumores sobre as demonstrações muito explícitas de afeição do herdeiro e do noivado relâmpago com uma garota chamada Donatella. Scar, eu posso explicar. Você não precisa se preocupar. Por acaso pareço estar preocupada? Scarlett talvez estivesse um pouco taciturna, mas agora que sua cabeça não estava curvada, Tela ficou surpresa ao perceber que não havia rugas de ansiedade ao redor dos seus olhos castanhos. Seus lábios rosados não estavam repuxados, suas mãos não se retorciam uma ao redor da outra e sua voz estava agradavelmente tranquila. Na realidade, aquilo era enervante. Scarlett se preocupava o tempo todo, mesmo quando não havia nada com que se preocupar, e agora havia definitivamente muitas coisas que deviam preocupá-la. Quer dizer, então, que você não se importa por eu estar noiva? Tela largou o corpo no divã felpudo diante de Scarlett. Tela, sei que você só está brincando, mas isso está entrando num território ligeiramente desconfortável para mim. Pode simplesmente me dizer o que realmente aconteceu? Com todos os demônios. Isso era exatamente o que Tela temia. Scarlett continuava a encarar a irmã com um sorriso que era ao mesmo tempo forçado e um pouco desdenhoso, como se Tela fosse uma menina muito jovem apanhada em uma história de faz de contas. Tela não podia culpá-la. De certa maneira, era exatamente assim que a própria Tela sentia a situação. Estava hospedada em uma torre dourada. Um príncipe malvado a amaldiçoara e aprisionara sua mãe, e se Tela fracassasse em sua tarefa, as duas estariam condenadas. O mesmo aconteceria com Scarlett, que ficaria sem ninguém. Tela respirou fundo. Havia convencido a irmã sobre o noivo fajuto durante o carnaval, e poderia fazer aquilo de novo. Tinha que fazer aquilo de novo se quisesse manter a irmã a salvo. Sei que parece súbito e inacreditável, disse Tela. Nem eu mesma consigo acreditar. A verdade é que estávamos nos correspondendo há mais de um ano, mas eu não fazia ideia do que ele era o herdeiro do trono na noite passada. Mas eu não fazia ideia de que ele era o herdeiro do trono até a noite passada, e assim, quando ele pediu a minha mão em casamento, não consegui recusar. Tela, pare! A cor fugiu das bochechas de Scarlett. Não sei o que você está tentando dizer, mas isso não tem graça. E nem devia ter. Se estivesse lá na noite passada, você teria visto e entendido. A noite passada foi o início do carnaval, argumentou Scarlett. Tudo o que aconteceu naquele salão de baile foi apenas um jogo, você sabe disso. Scar, eu sei o que é o carnaval. Tela sabia quão ridícula sua fala soava ao dizer aquilo. Percebia agora que havia sido um erro contar à irmã sobre as cartas. Aquele conto era muito parecido com a própria história de Scarlett. Mas Tela tinha um oráculo e podia provar o que estava dizendo, e talvez fosse a hora da irmã ouvir toda, ou quase toda, a verdade. Agora é diferente, Scar. E isso não diz respeito somente a mim, mas envolve também a nossa mãe. Não,
esbravejou Scarlett com uma voz tão forte que agitou até o candelabro no teto. Nunca é diferente, não importa o quanto você queira acreditar, não importa o que esteja envolvido. Quando joguei, parecia ser impossível ser somente um jogo. Lenda plantou Julian em nossas vidas antes de o jogo começar. Então, o vi morrer, e vi você morrer. E mesmo quando tudo estava terminado e eu sabia quais partes eram reais e quais eram mentiras, descobri que estava errada, que havia terminado o meu relacionamento com um noivo falso porque jamais havia conhecido o verdadeiro. A voz de Scarlett ficou embargada. Tela jurou que viu as palavras se estraçalharem no carpete e se derramarem por todo o piso palaciano quando a irmã finalmente desmoronou. Tela havia passado dos limites. E também não queria que isso acontecesse. Não queria que Scarlett fosse enganada tão profundamente, ou que se apaixonasse, para acabar com o coração partido, com a cabeça enlouquecida e confusa. O Caraval devia trazer a ambas a liberdade do medo e do confinamento e de casamentos miseráveis. Se ajudar, eu fui enganada também. Tela se levantou do assento e se aproximou cuidadosamente. Scarlett era mais alta do que Tela, e mesmo assim, por algum motivo, pareceu pequena e estranhamente frágil quando se encolheu diante da lareira vazia. Juro que não fazia ideia do que o conde estava sendo interpretado por um ator até depois que o Caraval havia terminado, mas ainda lamento muito. Eu sei, balbuciou Scarlett. Não estou irritada com você. Eu devia ter descoberto por conta própria. Não foi como se ninguém tivesse me dito que tudo aquilo era só um jogo. Imagino que seja tarde demais para impedi-la de jogar. Mas, Tela, por favor, tenha cuidado. Scarlett ergueu o rosto abruptamente. Sei que o Caraval pode ser mágico, romântico e maravilhoso, mas os feitiços que ele cria não são fáceis de se livrar. E na metade do tempo, eu acho que as pessoas nem percebem que foram encantadas. Scar, se você estiver certa e tudo for somente um jogo, então isso não significa que não há nada com que se preocupar? A menos que você não acredite de verdade que é somente um jogo. Não é com o jogo que me preocupo, disse Scarlett. Estou pensando no seu coração, Tela. Não sei o que realmente está acontecendo com você ou com esses rumores sobre o noivado, mas sei que o Caraval tem maneiras de fazer as pessoas se apaixonarem, e às vezes isso ocorre com pessoas que podem não ser inteiramente reais. Tela não era tolo bastante para dizer em voz alta que aquilo jamais aconteceria com ela, e também acreditava que quando garotas expressavam sentimentos como aqueles em voz alta, geralmente desejavam que o oposto ocorresse, desafiando os arcanos a trazer exatamente aquilo que alegavam não querer. Mas Tela queria o amor tanto quanto desejava contrair uma doença. Não havia beijos pelos quais valesse a pena morrer. Nenhuma alma com a qual valesse a pena se mesclar. Havia muitos prazeres bonitos no mundo, mas Tela acreditava que não se podia confiar em ninguém com algo tão frágil ou valioso quanto um coração, especialmente quando seu coração havia sido amaldiçoado pelo príncipe de copas a ser despedaçado havia tanto tempo. Mesmo se esse não fosse seu destino, ela não estava disposta a se apaixonar por alguém que estava apenas interpretando um personagem. Claro, ela não podia dizer nada disso para Scarlett naquele momento, nem mesmo quando Tela podia ver o coração da irmã se esfacelando por causa de Julian. A coisa que ele havia feito era exatamente a mesma coisa que as afastava. Tela devia ter se esforçado mais para convencê-lo a dizer a verdade. Sabia que não era a única culpada pelo que havia acontecido, mas podia ter ajudado a prevenir um pouco do que houve. Não acredito que seja tão tenebroso quanto parece, disse Tela. Acho que Julian está tão acostumado a mentir que isso é tudo o que ele sabe fazer. Antigamente, imagino que ele jamais chegou a ter uma razão para mudar, mas acredito que ele a ama. Fica claro para qualquer um que vê a maneira como ele olha para você. Você é a luz das estrelas para a escuridão de Julian, e se sentir o mesmo em relação a ele, devia lhe dar uma segunda chance. Eu quero pensar que você está certa, disse Scarlett. Mas Julian prometeu não mentir mais para mim quando o Caraval chegasse ao fim, e não conseguiu cumprir essa promessa nem por um dia. Tela já havia quebrado promessas com a mesma rapidez, mas agora provavelmente não era um bom momento para mencionar o fato, e não queria fazer as escolhas de Scarlett por ela. Realmente acreditava que Julian amava sua irmã, mas talvez sua vida estivesse tão entrincheirada em mentiras que ele fosse incapaz de mudar, e Scarlett merecia mais do que isso. Tela apenas esperava que, independentemente do que fizesse, Scarlett não começasse a pensar no conde novamente. Ela se empoleirou na beirada da lareira de pedra branca ao lado da irmã.
Quer dizer que você está simplesmente planejando ficar escondida no palácio durante a semana inteira? Não sei. O olhar de Scarlett foi ficando mais distante conforme ela olhava pela janela, na direção do restante do palácio e da cidade, mais adiante. Sua boca se retorceu com um pensamento. Em seguida, ela inclinou a cabeça, os olhos admirando toda a elegante mobília azul antes de se levantarem para o teto, de onde uma hoste de querubins entalhados observava tudo. Talvez eu fique aqui, disse Scarlett. Essa suíte é grande o bastante para se construir outra suíte dentro dela. Ah, isso me lembra? Perguntou Tella. Como você entrou aqui? Um fragmento do sorriso de Scarlett retornou. Talvez eu tenha tirado um vaso no meu quarto ontem à noite e acidentalmente aberto uma entrada para um túnel escondido. Ela foi até a segunda lareira e deslizou a mão ao longo da cornija até que alguma coisa estalou. O cheio de teios de aranhas e de segredos cobertos por fuligem se moveu pelo ar, e vários tijolos giraram de uma vez só. Isso é brilhante! Aplaudiu Tella. O rosto de Scarlett se iluminou. Se quiser, mostro a você. Tella certamente estava curiosa, mas pela janela mais próxima ela podia ver que as cores do lado de fora haviam mudado. Todos os marrons haviam se transformado em tons promissores de bronze. Um último adeus antes que o sol se pusesse. Logo à noite faria sua entrada. Uma das novas constelações de lenda iria se materializar no céu. O caraval começaria outra vez, e Tella não queria se atrasar. De acordo com o que Jax dissera na noite anterior, e com o que a própria Tella também suspeitava, a primeira pista que recebera, que falava de uma região que trazia promessas de fé e magia, a fez pensar que a segunda pista seria encontrada no distrito do templo. Tella ainda não vira aquela parte da cidade, mas sabia que era maior que o bairro das especiarias e o bairro do cetim juntos. Poderia levar a noite inteira para procurar. Talvez você possa me mostrar mais tarde, disse Tella. O sol está quase se pondo e eu preciso ir. Tella não havia nem mencionado a palavra caraval, mas ainda assim, o sorriso de Scarlett lentamente se desfez. Tella estendeu o braço para tocar a mão de Scarlett. Já era difícil bastante deixá-la para trás quando Tella sabia que a irmã estava sofrendo. A última coisa que queria era que Scarlett começasse a se preocupar com ela além de tudo. Sei que você não confia na minha capacidade de julgamento nesse momento, mas também sei quais partes são simplesmente um jogo. Scarlett a interrompeu com um suspiro. Não é que eu não confio em você, não confio em Lenda, nem em ninguém que trabalhe para ele, e acho que seria melhor você agir da mesma forma. Pelo menos, lembre-se das histórias que a nossa avó Ana nos contava. Lenda gosta de ser o vilão. Tella sorriu. Como eu poderia me esquecer? Essa sempre era a minha parte favorita. Mas aquilo não podia ser verdade para esse jogo. Se Lenda realmente fosse o vilão, então havia somente uma pessoa que poderia ser. Jax. Tella não queria nem considerar aquela hipótese, embora fosse capaz de imaginar Jax como uma cartola e uma casaca, estendendo uma rosa vermelha enquanto seus lábios se curvavam para formar um sorriso maldoso. E talvez, se os dedos de Tella não estivessem começado a sangrar diante de Dante naquela manhã, ela poderia se sentir tentada a pensar que Jax realmente fosse Lenda e que tudo isso era apenas uma brincadeira cruel. Mas Tella sabia que Jax era o verdadeiro príncipe de copas. Sabia com a mesma profundidade que sabia que a irmã poderia desejar que ela voltasse à vida se morresse. Tella sentiu o poder de Jax desde o momento em que se beijaram. Era diferente da magia do caraval. O poder de Lenda cintilava como sonhos que ganham vida, enquanto a magia de Jax era digna de estar em qualquer pesadelo. Mesmo agora, ela a sentia, refreando cada vez mais as batidas do seu coração. Bate, bate, nada. Bate, bate, nada. Bate, bate, nada. Um relógio que tic-taqueava dentro do seu peito. Tella não queria ser amaldiçoada e encarar a possibilidade de morrer, mas queria salvar a mãe, queria vê-la novamente em carne e osso, descobrir quem ela realmente era e por que havia partido. Se Jax fosse Lenda ou um dos seus atores, isso jamais aconteceria. Jax não podia ser Lenda. Se fosse, então Lenda era um vilão ainda maior do que Tella jamais imaginara. Segunda noite do Caraval. Capítulo 18. Uma constelação carmim de estrelas refugia sobre o distrito do templo.
Da carruagem aérea de Tela parecia um aglomerado encantado de rosas desabrochadas. Agora que ela estava no distrito, sobre as estrelas, a imagem inteira era mais difícil de assimilar. Em vez de ver uma constelação de rosas, as luzes de rubi pareciam-se como o sangue das estrelas derramado, iluminando um mundo abaixo com faíscas sobrenaturais. Mesmo sem o estranho brilho rosa e dourado de cima, o distrito do templo seria um lugar esquisito. O choro lamurioso dos fiéis, as orações sussurradas dos pecadores, cantilenas antigas e uma quantidade enorme de pessoas vestidas de maneira estranha cercavam Tela enquanto ela marchava por um mosaico de ruas desgastadas pelo tempo e iluminadas por tochas tão altas quanto pessoas. Tela não sabia se essa parte da cidade era sempre tão popular ou se toda aquela multidão estava ali apenas por causa das pessoas que participavam do caraval e procuravam pela segunda pista. Ela levou a mão ao bolso de veludo e releu a primeira pista sobre a luz vermelha ardente das tochas. Escondidas por toda a cidade estão as outras pistas de que você vai precisar. Aventure-se em um lugar bonito para a segunda pista conquistar. Essa região de Valenda certa vez foi muito trágica, mas agora ela promete fé e mágica. A descrição definitivamente servia para o distrito do templo, onde todo tipo de religião e crença interessante era praticado, mas podia também se aplicar a quase qualquer uma das casas de adoração. Tela passou por tabernáculos imponentes, missões antigas e casas de banho jovens e modernas, onde os visitantes poderiam se lavar em líquidos abençoados. Pelo menos era o que se dizia. Em Trisda, a religião era pouco ornamentada e simples. As pessoas oravam para santos específicos pedindo aquilo que queriam e rogavam a sacerdotes pelo perdão escrevendo seus pecados em papeletas que os homens e mulheres sagrados queimariam. Mas aqui, Tela não tinha certeza se as pessoas estavam realmente adorando alguma entidade ou se eram atores do caraval. Ela ouvira dizer que as pessoas poderiam praticar qualquer fé que quisessem, desde que permanecessem dentro dos limites do distrito, mas somente algumas poucas religiões pareciam ser verdadeiras fés em poderes superiores. Muitas das práticas espirituais que Tela observava pareciam-se mais com espetáculos criados para emocionar e convencer turistas a esvaziar seus bolsos, de livre e espontânea vontade. Antes de chegar, ela fora informada que havia até mesmo uma igreja de lenda, que parecia o lugar mais óbvio para procurar a próxima pista. Infelizmente, a igreja de lenda ficava escondida da vista geral. Encontrá-la era algo parecido com o jogo. Tela talvez não se importasse com aquilo se estivesse com suas forças a pleno vapor, mas sentia as pernas mais trêmulas do que deviam estar, e sua respiração estava mais curta do que o habitual. Conforme procurava em rua após rua, Tela viu igrejas dedicadas a cada um dos elementos. Os adoradores do fogo eram seus favoritos. Eles dançavam diante de seu templo com bastões feitos de chamas. Ao lado estava a igreja formada por quedas d'água, que rolavam sobre estátuas de tritões e sereias às quais as pessoas jogavam conchas à guisa de oferendas. Dali, Tela passou por uma fileira de tabernáculos dedicados aos vários arcanos. Aquelas estruturas, num estado visível de desfalecimento, pareciam ser mais velhas do que o restante. Algumas eram meramente ruínas, resquícios dos dias em que os arcanos ainda reinavam. Poucas pessoas adoravam os arcanos atualmente. Embora houvesse um grande grupo reunido diante do relicário da Senhora da Sorte, todos trajados com chapéus enfeitados com plumas verdes e capas volumosas. Não importa o quanto Tela se esforçasse para procurar, não viu nenhum símbolo do caraval, nem uma rosa, com exceção daquelas que estavam no céu, nem um coração negro, nem uma cartola, embora houvesse pessoas fantasiadas, ou em vestes religiosas, como ouvira outros transeuntes chamando aqueles trajes. Conforme Tela forçava as pernas cansadas para continuar em frente, avistou elmos decorados em chifres para aqueles que honravam antigos deuses guerreiros e colares feitos de ossos para aqueles que veneravam a morte. Não sabia se precisaria de um traje diferente para o seu destino, mas parecia que tudo o que não possuía podia ser comprado de uma das carroças que estavam na rua. «Quer um capuz de fantasma?» chamou alguém. «Afasta os demônios, somente 3 moedas de cobre.» «Se preferir encontrar os demônios, temos contas da depravação», chamou o parceiro dele. «Apenas 1 moeda de cobre.» «O que faz você pensar que estou interessado em demônios?» gracejou Tela. O vendedor abriu um sorriso no qual faltavam vários dentes. «Você está aqui. As pessoas dizem que reviram essas ruas à procura de salvadores, mas raramente é isso que elas encontram.
Então suponho que seja bom que o homem por quem procuro nunca tenha dito que era um salvador. Tela soprou um beijo para o vendedor e penetrou mais profundamente por entre a multidão de turistas ansiosos, mercadores gananciosos e valendanos entusiasmados que participavam do caraval. As pessoas nas ruas estavam mais amontoadas do que vermes e larvas sobre um corpo morto, exceto pelo espaço vazio numa rua de marfim diante do Templo das Estrelas. As pernas de Tela se refrearam um pouco. Sabia que não podia parar, mas aquilo era tão tentador que chegava a ser incômodo. Esse era, de longe, o mais bonito dos templos, um bastião de pedras tão brancas quanto os robes de uma deusa e sacrifícios inocentes. Mas Tela sabia que as entranhas do templo estavam longe de ser puras ou sagradas. As estrelas supostamente caminharam pela terra muito tempo antes dos arcanos, tanto tempo que eram mais lendas do que qualquer outra coisa, mas as pessoas sussurravam com verdadeira convicção de que, não importa como erguessem os olhos para o céu, as estrelas não eram criaturas angelicais feitas de luz e poeira dos anjos. Alguns diziam que as estrelas eram aquelas que criaram os arcanos, o que muitos alegavam ser o motivo pelo qual as estrelas eram os seres mais insidiosos de todos. Ainda assim, havia aqueles que se juntavam voluntariamente à congregação, acreditando que algum dia as estrelas retornariam e recompensariam regiamente todos aqueles que as seguissem. Tela ouvira que as mais ricas dentre as pessoas entregavam coisas como seu livre-arbítrio, sua beleza e seus primogênitos como dízimo em troca de uma oportunidade para se tornarem membros. Se quiser entrar, vai precisar das vestes certas, gritou alguém do outro lado da rua. Vendemos mantos de acólitos por apenas 5 moedas de cobre. Você não vai querer se juntar àquele templo, não quando posso lhe oferecer algo melhor por um preço menor, gritou outro mercador. Sua voz era familiar. Tela se virou para o outro lado e imediatamente desejou não ter feito aquilo. Julian, trajado com os robes verde alexandrita de mercador, estava com os braços abertos, atraindo a atenção obnubilada de Tela para uma série de altares onde homens estavam amarrados, com sorrisos gelados em seus lábios brancos como a lua e olhos nos céus de rubi como se fossem os mais devotados dos sacrifícios. Julian, o que você está fazendo? Gaguejou Tela. 1000 perdões, bela senhorita. Nós já nos encontramos antes? Ele a estudou como se jamais a houvesse visto. Tela sabia que ele estava interpretando o personagem que recebera para o caraval, mas ainda assim era perturbador observar seu olhar adquirir tons de ganância, como se ela fosse uma ovelha que ele quisesse guiar como um pastor pelos caminhos errados. Não creio que me recorde de você, ronronou ele, mas você é muito bonita, então vou lhe oferecer uma promoção. Você pode sentir o mesmo êxtase dos meus amigos amarrados por apenas 4 moedas de cobre. Ou então você pode se penitenciar por seus pecados gratuitamente. Uma mulher vestida com um capuz branco estonteante atraiu a atenção de Tela para longe daquela versão alarmante de Julian e rumo a outro local perturbador. Ela apontou para uma série de jaulas e troncos com grilhões que fediam a suor, arrependimento e corpos sujos. Aquelas pessoas não pareciam estar ali tão voluntariamente quanto os sacrifícios de Julian, que veneravam os céus. E Tela não estava procurando a redenção ou o perdão. Queria encontrar Lenda. Você provavelmente não devia olhar tão fixamente para lá, ou eles vão achar que você disse sim e enfiá-la em uma daquelas prisões também. Tela se virou e viu Dante em pé diante de um chafariz do trono sangrento. Ele apoiou um cotovelo encasacado contra uma porta de prata oxidada, a cor dos sonhos desiludidos e das decisões ruins. Ou talvez fosse ele que se parecesse com uma decisão ruim. Nos baralhos do destino, as estrelas caídas eram sempre retratadas como deusas ou deuses ardilosos, vestidos com capas douradas brilhantes e robes brancos e finos. Mas enquanto Tela olhava para Dante, coberto em tons retintos de preto que se mesclavam com a noite, imaginou que os retratos nas cartas podiam estar errados. O ouro sempre brilhava, mas poucas pessoas eram capazes de fazer a escuridão cintilar como ele fazia. Você precisa parar de me seguir, disse Tela. Na verdade, talvez eu esteja ajudando você. Ele endireitou o lenço negro que tinha ao redor do pescoço conforme seu olhar se fixou na porta atrás dele, pousando em um símbolo do caraval, entalhado no alto da maçaneta bulbosa de latão, a entrada da igreja de Lenda. Eu a teria encontrado sozinha, bufou Tela. É claro que teria.
Dante continuava em pé diante da porta, com um sorriso um pouco largo demais conforme Tela se aproximava. Não foi você que disse que vê garotas da mesma maneira que vê vestidos de festas, que só se devem ser usados uma vez? Claramente, vejo você de uma maneira diferente. Ele estendeu a mão para tocar um dos cachos errantes de Tela e o enrolou ao redor de um dedo tatuado, a rosa negra no dorso da mão girando até ficar roxa sobre a luz rubiácea das estrelas. Com cada giro, ele a trazia para mais perto. Tornava fácil ignorar as pernas doloridas e o coração que morria. Dante enrolou-lhe os cabelos ao redor do dedo da mesma maneira que ela imaginava que ele queria enrolá-la ao redor do próprio dedo. Como se ela pudesse deixar que ele fizesse isso. Arrogante, excessivamente autoconfiante, vaidoso, impossível. Ela detestava o fato de que ele se recusava a deixá-la em paz. Como ele recebia seus insultos da mesma maneira que os outros rapazes poderiam receber um elogio e que seu interesse nela era claramente apenas parte de seu personagem, e mesmo assim, ela parecia nunca conseguir afastá-lo. Se você estiver aqui para aprender sobre lenda, posso lhe dizer mais do que qualquer pessoa que esteja aí dentro, falou ele. Você me diria quem ele é? Perguntou Tela. Você sabe que não posso fazer isso. Você poderia, se fosse lenda. A voz de Dante se agitou com uma risada. Se eu fosse lenda, definitivamente jamais lhe diria. Diz isso porque não confia em mim? Não, respondeu ele lentamente, puxando-a gentilmente para mais perto. Eu guardaria o meu segredo porque iria querer continuar a participar do jogo com você. E se eu lhe dissesse a verdade, isso estragaria toda a diversão. Os olhos de Dante se fixaram nos de Tela, como se houvesse alguma coisa ainda não dita que ele estivesse tentando dizer. Se outro rapaz a olhasse daquele jeito, Tela poderia ter se sentido especial por um momento. Havia quase algo mais íntimo naquilo do que um toque. Quando Dante olhava nos olhos de Tela, não estava observando o resto do mundo. Não estava tentando se proteger. Estava arriscando uma parte da sua pessoa para se concentrar unicamente nela. Tela perguntou-se se esse era o verdadeiro encanto do Caraval. Não a magia ou o mistério, mas o jeito como os atores de lenda sabiam exatamente como fazer as pessoas se sentirem. Durante o último jogo, Julian constantemente empurrara Scarlett para fora da sua zona de conforto. Dante estava fazendo a mesma coisa com Tela, mas em vez de empurrar, ele a estava puxando para junto de si, tentando trazê-la para dentro da sua esfera intoxicante, fingindo que se importava e que não meramente a queria, mas que uma parte dele ansiava por ela. Ela sentia aquilo na maneira sutil como ele prendia a respiração, enquanto esperava pela sua resposta. Era aterrorizante como uma coisa tão pequena era capaz de conter tanto poder. Ele definitivamente cumpria seu trabalho de maneira magistral. Ela sabia que ele só estava fingindo, que de fato Dante não se importava com Tela e nem precisava dela. E mesmo assim, em vez de passar por ele e entrar na igreja de lenda, ela se apanhou querendo continuar aquele jogo com Dante apenas por mais alguns instantes. Então, se você fosse lenda e se fôssemos parceiros, você estaria me ajudando a vencer ou sabotando o meu esforço? Definitivamente ajudando. Dante começou a desenrolar a mecha, deixando os dedos quentes roçarem no pescoço de Tela e em seguida pousando-os sobre a pulsação enquanto sussurrava. Mesmo se eu não fosse lenda, eu ia querer que você vencesse. Dante manteve os olhos nela como se houvesse alguma outra coisa que precisasse dizer, e Tela ficava assustada com o quanto queria ouvir aquilo, embora não pudesse acreditar. Ela realmente não acreditava que Dante fosse lenda também. Por mais divertida e inteligente que Tela fosse, o mesmo era verdade sobre inúmeras outras garotas, e ela imaginava que o mestre do Caraval tinha coisas melhores a fazer do que passar seu tempo seguindo qualquer uma delas. E mesmo assim, ela não conseguia dispensar completamente a ideia, por mais que isso pudesse machucá-la mais tarde, e por mais tola que isso a fizesse parecer no fim, uma parte de Tela ainda queria que aquilo fosse verdade. Queria acreditar que alguma coisa dentro dela queimava com uma intensidade suficiente capaz de capturar a atenção incapturável de Lenda. O coração vagaroso de Tela parou por um instante quando ela pensou naquilo. Com os dedos mornos de Dante sobre a sua pulsação, ela imaginava que ele a sentia. Os olhos dele brilhavam com mais força do que seu sorriso, mas talvez fosse porque ele também conseguia sentir que Tela começava a ceder a ele, acreditando na farsa que ele estava inevitavelmente armando. Eu queria poder acreditar em você.
Ela disse aquilo como uma piada quando se inclinou para trás, até que a mão de Dante se afastou do seu pescoço. Ela começou a mover a mão até a porta. Em seguida, os dedos de Dante estavam ao redor do pulso de Tela, puxando-a de volta para si. Havia algo que quase chegava a ser desespero na maneira como ele a segurava. E se eu lhe dissesse qual é a verdadeira razão para esse jogo, você acreditaria que quero ajudá-la? Dante, nunca acredito em nada do que você fala. Mas você se lembra muito bem das minhas palavras para repeti-las. Tela não respondeu, o que Dante entendeu como um convite para prosseguir. Você sabe como Lenda ganhou sua magia? Eu achava que ela veio de um desejo, aquele desejo impossível do qual todos nós temos direito se quisermos suficientemente alguma coisa. Ela disse aquilo com ceticismo. Embora sua irmã tivesse usado um desejo para trazer Tela de volta à vida no último jogo, uma parte de Tela sempre duvidava de que a magia de Lenda viera de algo tão simples. E talvez Tela gostasse da maneira como Dante lhe respondia quando ela o desafiava, o jeito como seus olhos brilhavam e os dedos dele apertavam seu pulso, como se não estivesse disposto a deixá-la se afastar até que ele tivesse a última palavra. Todo mundo realmente tem direito a um desejo, disse Dante, mas cada desejo precisa de magia para ajudá-lo a se realizar. E Lenda queria uma magia especialmente poderosa. Por isso, ele procurou a bruxa que havia amaldiçoado os arcanos. E como ele a encontrou? Em uma terra muito distante. Se Lenda quer alguma coisa, ele vai até os confins dessa terra para conseguir. O tom da voz de Dante era intenciosamente calculado para causar desconfiança, como se estivesse contando uma história mítica para uma criança, e mesmo assim, a mão ao redor do pulso de Tela foi ficando mais quente a cada palavra. Ele continuava falando da mesma maneira descuidada, mas o peso do que dizia parecia maior do que qualquer outra coisa que lhe contara naquela noite. Quando a bruxa que Lenda visitou baniu os arcanos, ela lhes tomou metade da magia. Assim, mesmo se os arcanos retornassem, não teriam o mesmo poder de antes. Foi essa magia que ela usou para o desejo de Lenda. Mas ela avisou a Lenda de que se algum dia os arcanos conseguissem quebrar a maldição, eles matariam para conseguir sua magia de volta. Acho que essa foi a maneira que ela encontrou para garantir que os arcanos jamais retornassem. A bruxa sabia que, para manter seus poderes para sempre, Lenda teria, mais cedo ou mais tarde, que destruir os arcanos ou ser destruído por eles. Dante estava perto bastante para sussurrar quando terminou de falar. Não mencionou Jax, mas não precisou. Tela não conseguiu evitar acrescentar o que já sabia sobre os arcanos ao que Dante acabara de dizer. As peças se encaixavam bem demais para não as juntar. Aprendera com Jax que todos os arcanos haviam sido aprisionados no baralho. Se houvesse alguma verdade no que Dante dizia, metade dos poderes dos arcanos também havia sido tomada, o que possivelmente explicava por que Jax queria Lenda. Talvez Jax estivesse escapado do baralho, mas não houvesse recuperado todo o seu poder, e por isso precisava pegá-los de volta. Jax dera a entender que os outros arcanos ainda estavam aprisionados, mas Lenda devia saber que o príncipe de copas ainda estava livre. Para Lenda, isso era provavelmente o suficiente para decidir destruir todos os arcanos. Os arcanos passaram séculos trancafiados, mas agora eles desejam sair e brincar pelo povoado. O mundo nunca mais será o mesmo se a magia e os arcanos recuperarem, mas vocês podem ajudar a impedi-los se no jogo triunfarem. Tela fez um gesto negativo com a cabeça. Isso era exatamente o que Scarlet lhe advertira que viria a acontecer. Dissera que Tela não conseguiria perceber a diferença entre as partes que eram reais e as que eram meramente um jogo. Tela sabia que Jax era real, mas era loucura começar a acreditar que esse jogo era real também. Tela puxou o pulso para longe das mãos firmes de Dante. Obrigada por essa história interessante. Espere, antes que você... Dante se deteve. Tela ficou tensa, receosa de estar sangrando novamente, mas os olhos de Dante não estavam nela. Ela olhou para trás, por cima do ombro, para onde o olhar dele subitamente apontou. Pensou ter visto Jovan, exceto que, em vez de estar vestida como o bufão louco, como na noite passada, ela trajava um robe. A roupa chicoteava ao redor dos seus tornozelos conforme ela se afastava às pressas. Dante voltou a concentrar sua atenção em Tela. Rapidamente enfiou a mão na casaca e tirou dali um par de luvas pretas que iam até a altura dos cotovelos. Se não quiser aceitar minha ajuda, pelo menos fique com essas. Ele apertou um dos botões de pérola que ornamentavam as luvas. Clique, 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 clique.
5 lâminas afiadas como navalhas saltaram da ponta dos dedos. Você está me dando luvas com navalhas? Tela sentiu um alívio súbito ao perceber que os dedos de Dante não estavam mais sobre sua pele, que ia rapidamente ficando mais quente conforme as palavras de Scarlett lhe voltavam apressadamente. Luvas são um presente simbólico, um costume ligado a pedir a mão de uma garota em casamento, a maneira apropriada para um rapaz dizer que vai cuidar da garota dando-lhe luvas para proteger as mãos. A pele de Tela começou a queimar com uma força ainda maior conforme as navalhas brilhavam sobre a luz das tochas. 10 minúsculas promessas de proteção. Mas Tela sabia que Dante queria se casar com ela tanto quanto Jax queria. Provavelmente havia simplesmente roubado as luvas enquanto saía da loja de Minerva, de uma garota que por acaso tinha braços e dedos do mesmo tamanho que os de Tela. O que você quer em troca? Talvez eu só queira ter a certeza de que vou vê-la de novo. Dante pressionou as pérolas mais uma vez para ocultar novamente as lâminas antes de dobrar as luvas e entregá-las à Tela. Em seguida, aquele desgraçado insuportável já estava indo embora. Ele foi na mesma direção da figura coberta por um manto que se parecia com Jovan. Tela quase sentiu vontade de ir atrás, mas isso provavelmente era o que Dante queria, distraí-la para que não entrasse na igreja de lenda e encontrasse a próxima pista. Tela voltou a ficar de frente para a porta, mas o símbolo do caraval havia desaparecido, como num passe de mágica. Ela sentiu que essa era uma confirmação adicional de que estava no lugar certo. Fim da terceira parte do livro Lendário. Até o próximo vídeo.